Olá, amigos, tudo bem? Como é que estão vocês aí? Pois é, ontem era Natal. Aí, sem mais nem menos, juntaram Natal, Ano Novo, e aí veio o Carnaval. E ó, é assim, vai tudo indo assim, dá um estalo aqui no dedo, um piparotezinho aqui, e lá vai o mês. Hoje é dia 1º de março. Segundo. Hã? Segundo. É. Dia 2. É 2 de março. É verdade. Tá vendo? É isso que eu falo, Carlinhos. Ontem era 1º de março, a gente faz assim e já é 2 de março. Hoje já é 2 de março. Nós estamos já entrando no 3º mês do ano. Até agora o Brasil não disse a que veio. O negócio continuou bastante complicado. Está mais complicado do que galope de vaca Nelore. Quem já viu uma vaca Nelore parida, correndo no meio do pasto, sabe o que é que eu estou falando. A bunda vai para um lado, o rabo vai para o outro, a barbela fica batendo de um lado e do outro, e a bicha corre toda desentronchada. E o Brasil está mais ou menos assim. Bom, deixa eu inaugurar isso aqui. Hoje tem a ampulheta. A ampulheta é esse instrumento aqui de marcar o tempo. E eu peguei essa ampulheta porque ela marca 15 minutos. Eu vou pegar um que marque um ano. Deve ser uma ampulheta de 1,5 metro. Fica... Só para a gente, ou então de 4 em 4 anos, né? Uma ampulheta de 4 em 4 anos para a gente marcar as eleições. Copa do Mundo. Eleições, Copa do Mundo. É verdade, Copa do Mundo. Carlos Araújo, meu parceiro do site Expressão Rondônia, o cara que me ajuda a fazer aqui todos os meses a resenha política, econômica, financeira, tudo do mês, enfim, a resenha geral. Está aqui comigo hoje. Seja muito bem-vindo. Eu estive lá no seu programa, né? Foi bom, né? Muito prazer, Léo. Bom estar de volta aqui com você no programa Léo Ladeira, aqui na Rede TV, falando para todo o estado. Esteve lá. Foi bom? Você gostou? Eu gostei. Agora só não gostei porque você mostrou que eu estou ficando velho e depauperado. Depauperado não é porque eu fiz cirurgia. Não. Eu fiquei preocupado um pouco. Depauperado é porque eu ando meio esquecido das coisas. Ele marcou comigo às 17 horas e eu cheguei lá às 19 horas. Em ponto. Achei que era faltando 10 minutos. Cheio da razão. Não, cheio da razão ainda, dizendo assim, ó, aqui, ó, você me mandou, ó, o horário aqui, e o horário é 17 mesmo. Aliás, muito legal o seu programa lá, hein, cara? Muito obrigado, Léo. Como é que é o nome? Sala de Visita. Sala de Visita. É. Lembra o meu antigo Sala VIP, né? Que Sala foi o primeiro VIP. programa que eu fiz. Inspirado, né? No Sala Foi mesmo? VIP. Foi. Ah, beleza. Você sabe que tem um bloco de carnaval aqui chamado Bloco do Murupi, né? Que tem uma inspiração também naquela coluna que eu faço. Não era que é política e Murupi. Não era você o fundador? Não. Não tem nada a ver. Não, o bloco é de um advogado que é ligado do Adécio, ligado ao PT. É dele. Eu nunca tive. Ele me ligou e disse assim: eu posso usar o nome? Eu disse, claro que pode, cara. Aí é Pimenta, né? Pimenta e Murupi. Pimenta é a e sua Murupi. Coluna, não. A sua é política. Política e Murupi, mas ele tirou política, tirou a pimenta e botou o Bloco do Murupi. Que, aliás, é um nome bonito pra caramba, e um bom verdade. Bloco. Carlinhos, bom, a gente estava quietinho, os aviões tudo paradinhos, já tinham abatido todos os navios lá da Venezuela, já tinham pego o Maduro. Eu disse, bom, agora a gente vai ter um período de trégua, vamos deixar só a Rússia atirando na Ucrânia, a Ucrânia atirando na Rússia, porque o resto está tudo arrumado. E, de repente... Lê do engano. Pau velho na área, né? Bom, estamos sobre o regime de guerra, né? É impossível a gente imaginar que uma nação que produz o tanto de petróleo que o Irã produz, uma nação de 96 milhões de habitantes, de almas, né, como a gente diz. Não sei se lá são almas, não. Tem um bocado lá que não tem alma, né? Porque tem alma cebosa, né? A alma cebosa também é alma. Lá tem um bocado que nem alma tem. E tem ali, sob sua influência, o estreito por onde passa por dia pelo menos 20 milhões de barris de óleo cru. Que é o Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz. E uma outra potência que vem cada dia se demonstrando mais potência, que é os Estados Unidos. É impossível a gente, ou seria
leviandade intelectual a gente imaginar que um conflito dessa monta não tem potencial para mexer com todas as partes do mundo, né? Então, por enquanto, a gente está tranquilo aqui, né? Mas é bom não ficar muito. Não, porque teremos impacto. Nem que seja financeiro, teremos. Na questão, nós vamos ser impactados pela guerra. Mas teremos impacto também político, né? Político também. As relações do Brasil, não estou falando de Lula, não, estou falando do Brasil. Porque Lula é o representante do Brasil. As relações do Brasil... Representa mal pra caramba, às vezes, mas é nosso representante. Olha, gostei desse pequeno detalhe. Mas é o seguinte, essa questão aí do Brasil se dá muito bem com o Irã, e com a Venezuela, e com aquilo que os Estados Unidos chamam de eixo do mal, deixa a gente numa situação de vulnerabilidade política muito grande. É preciso lembrar que as relações diplomáticas do Brasil com os Estados Unidos são mais antigas, mais duradouras e mais frutíferas, sempre foram até o Lula. Uhum. Sempre foram, até a esquerda chegar essa esquerda que está aí chegar no poder, porque é uma esquerda anti-americana, anti-imperialista. Tem esse ranço. Tem esse ranço que, por exemplo, eles ignoram, essa turma aí ignora o Celso Amorim, esse pessoal que está aí, aqueles 30 mil pessoas que o regime iraniano matou agora recentemente, lá uns dizem são 5, os números mais próximos é 30, 45 mil pessoas. 45. Para eles não significa nada. O ruim é matar o líder que fez isso, é matar o Khamenei. Aí todo mundo se manifesta, é contra agora, contra as pessoas, não. Eu, sinceramente, não consigo entender esse tipo de diplomacia. Eu passei esse final de semana assistindo a tudo que é coisa que ocorre, né? Tudo aquilo que foi publicado. E você sabe que na hora da guerra, a primeira vítima... Peraí, fazer um brinde aqui à sua vida, Carlinhos. Antes que a guerra chegue, né? Saúde, Mina Linda, a melhor água do estado de Rondônia. Aí é o seguinte, Carlinhos. Quando a guerra aparece, quando a crise aparece, quando o conflito aparece, a primeira vítima é sempre a verdade. Exatamente. Porque nós temos, quando a gente fala assim, ó, esse fato comporta quantas verdades? 3. A verdade do fato, a verdade de um lado e do outro. E a minha verdade. Quer dizer, o fato é um só, sempre. Ele é imutável. E tem outra coisa, o fato é histórico. O fato, ele continua. A história do fato é aquela mesma que você vai ser contada. As narrativas são várias. Então, o que ocorre hoje conosco? A gente está vendo aí no mundo. Eu parei e disse assim, Léo, começou a Terceira Guerra Mundial, que a gente temia tanto. Porque até agora são 15 países, salvo engano, eu não tenho esse número aqui todo certinho, mas parece que são 15 países que foram atacados pelo Irã. A saber... 9, né? 9. Catar? 8, não. Catar, Emirados Árabes, Dubai, Arábia Saudita, são 5 aqui. Kuwait. O Kuwait, eu não sei nem se foi atacado. Foi, sim, foi. O Kuwait acho que são 9. São 9, vamos lá. Exatamente. Agora é o seguinte, são 9, mas que tem... O Israel, né, que é fogo trocado. E os Estados Unidos. Então nós temos aí, vamos lá, entre 9 e 15, eu não sei onde foi que eu vi esse número, mas vamos lá, vamos aceitar por 11 ou 12. E aí nós temos um conflito que esbordou aquela confusão que existe no Oriente Médio. O Estreito de Hormuz, quando você diz que ele está fechado, meu irmão saiu de Salvador para ir para a China. Está passeando lá, foi ver as muralhas, dar uma volta por lá. E hoje de manhã ele me mandou uma foto. Ele já estava na China? Não, no ar, o avião dele teve que ser desviado para o Cairo. E quem está lá com ele? Meu querido amigo Luiz Carlos, o médico aqui, o marido da Soraya, Luiz Carlos Aquele que é cirurgião plástico. Cirurgião plástico. Que é pecuarista também. Aí os dois me mandaram a foto. Olha como nos conhecemos. Não se conheciam, não. Estão lá os dois. O Cairo é a região sob influência da... É esse que é o caso. É que quando você tem... É a capital do Egito.
quando eu falei aqui que a gente tem 15 países que foram atingidos pela guerra, na verdade você tem outros que não foram atacados. Que não sofreram ainda a questão, mas que estão já recebendo a influência. E quem passa pelo Estreito de Hormuz, os nossos navios passam pelo Estreito de Hormuz. Agora o seguinte, os Estados Unidos estão fazendo de tudo. Parece que entre ontem e hoje eles afundaram 9 navios da Marinha, 9 navios da Marinha iraniana, porque o objetivo é não deixar fechar o Estreito de Hormuz. E pelos que eu tenho acompanhado nos pronunciamentos do Trump, a gente fica ligado nisso, né? Na TV, como é que você não na internet. Não tem jeito, a gente é jornalista e trabalha com isso. Não, e outra coisa, Israel, se a gente for somar a quantidade de bombas atômicas que Estados Unidos tem, Israel e tudo esses caras podem destruir a Terra 385.722 vezes. Ninguém vai saber nem onde a gente vai parar. Pois é, só carrinho para tudo que é lado. A ideia deles é exatamente aniquilar todo o potencial militar da nação iraniana e aniquilar o programa nuclear deles e deixar ali a situação de poder que é os clérigos ali, né, enfim, aquele regime tão fraco que a população possa tomar o governo. Diria você que é muito difícil. É muito. Lá no Irã isso é muito difícil, porque tem uma guarda revolucionária, porque ali cortar a cabeça da cobra não resolve, né? Não. Nos anos 70, quando o Khomeini morreu, ele colocou Não, o Khomeini assumiu em 79. Não, isso, ele criou, né? Ele criou quando ele saiu, ele morreu de morte morrida. Morreu nos anos 90. Né? Morreu de morte morrida e aí colocou mais alguém lá no lugar dele. Entrou o Khamenei. Khamenei. Mas antes teve outro, né? Não. O Khamenei. Antes ele era uma... Mas não era império, né? Tinha um camarada, o Shah Reza Pahlavi. Era uma... Como é que eles chamam, rapaz? Eu me esqueço, enfim, outro regime lá. E aí é o seguinte, mas era de império, né? E aí, monarquia. Uma monarquia. Sai, entra outro tipo de monarquia, e essa monarquia chega agora regida pelo Islã. Pelo Islã, Alcorão. Que é o seguinte, o Khomeini e o Khamenei, eles são criaturas de Deus postas na terra para tocar seu povo, dirigir seu povo. E aí, como é que faz um negócio desse? Como é que você aceita um homem desse? Como é que você vai brigar com um homem desse? Se ele é filho de Deus na terra. Não tem como. Não, e ele fala com Deus. Ele se reúne lá em oração e diz, não, Deus mandou fazer isso, vai lá. E estamos conversando. Mata 30 mil. E não precisa nem dizer que foi Deus que mandou, não. Se ele mandar, já está... Agora, por exemplo, eles estão conseguindo, Léo, furar o sistema lá do domo de ferro, né? De Israel. Agora eles mandam muito míssil lá para Israel. Esse aqui é o negócio. Uma quantidade tamanha que colapsa. O que os Estados Unidos fez ontem, eu não sei se você assistiu, mas eu estava assistindo uma das grandes reportagens que passou ontem. Os Estados Unidos, Israel, na verdade, o Serviço Secreto de Israel é preciso reconhecer que eles são muito competentes. Eles são. Olha, enganar as Forças Armadas do Irã não é coisa fácil, não, porque eles não são só soldados, eles são soldados da pátria, eles são soldados de Deus, né? Então, eles ali, eles dão a vida pelo regime com muita facilidade. E eles conseguiram embaralhar o sistema de defesa todinho do Irã exatamente com um número tão grande de aeronaves no espaço que ficou doido, não deu conta. Aí um dos aviões eles usaram para capturar o sistema de inteligência, enquanto os outros, aí com a captura, eles sabiam onde é que estava exatamente, foram os outros aviões para bombardear. Como é que é a engenharia reversa? A engenharia reversa. Caramba, rapaz, é muita loucura isso. Na verdade, nós estamos vivendo uma guerra tecnológica, né? Uma guerra tipo aquelas de videogames que a gente via lá atrás, nos anos 90, no início dos anos 2000, ela está em prática hoje. E aí, na verdade, a gente vê o Trump... E tem uma coisa que o Léo falou aqui, o começo da Terceira Guerra Mundial, é preciso, se você não tem familiaridade com a história, dá uma olhadinha, porque a Segunda Guerra Mundial...
ela não, e a primeira também, ela não começou num conflito entre duas nações poderosas. Elas começaram, sobretudo a Segunda Guerra, foi ali na questão do Império Turco-Otomano, elas começaram com conflitos regionais, pequenos. É sempre assim, né? E daí foi envolvendo um número tão grande de países que, de repente, estava o mundo inteiro envolvido numa guerra. Eu espero que isso realmente não venha acontecer, porque se a gente tiver uma questão hoje de uso de arma nuclear por qualquer um dos países, muito provavelmente a terra babau. Bom, aproveitando, como a gente está falando a respeito disso, desses cuidados que a gente tem que ter, analisar, verificar como é que começou, olhar a origem, estudar, sacar como é que são essas coisas, eu queria dizer para vocês o seguinte, que quando na Segunda Guerra Mundial, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, o eixo do mal e o eixo do bem, digamos assim, resolveram fazer o seguinte: divide a Alemanha em duas partes, vamos criar um muro. Esse muro demorou não sei quantos anos e foi tudo dentro de uma cidade. Desbordou, extrapolou para o resto do mundo. E nós estamos vivendo hoje numa sociedade que é doente, a brasileira, essa coisa que já devia ter acabado, porque o muro de Berlim caiu, mas para muita gente aqui ainda não, e a gente continua brigando por duas coisas que já passaram do tempo de acabar. E se a gente não entender que é muito mais importante o Brasil do que a minha ideologia e a sua ideologia, a gente vai se perder no tempo. Por falar em tempo, está na hora de virar a nossa ampulheta. Está na hora de receber um recado aqui do Hospital de Olhos Veloso. Venha. Vamos lá? Vamos. É isso aí. Eu sou filho do Hospital de Olhos Veloso. Então, quando eu venho para esse hospital, eu me sinto em casa. Quando eu terminei minha residência, eu fui para Curitiba fazer meu fellow. Os equipamentos que a gente via lá no Hospital de Curitiba, a gente tinha todos aqui no nosso hospital. Nós aqui sempre tivemos alinhados com a tecnologia do que tem de melhor no mundo. Na terça-feira, 2 dias antes de começar a minha formatura, meu pai passou mal. E naquela hora eu estava com medo de perder meu pai. E a médica que nos atendeu, ela foi assim, de uma delicadeza, de um profissionalismo, que naquele dia eu fiz uma promessa com Deus: não vou admitir um tratamento diferente desse que essa doutora teve comigo em relação aos meus pacientes. Isso para mim reforçou mais esse comprometimento. Estamos de volta, eu estou no segundo bloco do programa de hoje. Eu estou com o Carlos Araújo, que é o homem do site Expressão Rondônia. A cada ida lá você tem a oportunidade de conhecer tudo que ocorre no mundo, aqui em Porto Velho, aqui no estado de Rondônia, no Brasil, em tudo que é lugar. Carlinhos, me faz favor, vira a ampulheta aí, porque está na hora de você contar para o nosso público aquilo que você começou a contar e deu uma enrolada ali. Como é que foi essa história da Primeira e da Segunda Guerra Mundial? Deu ruim, né? Aqui deu ruim. No nosso áudio aqui. É o seguinte: a Primeira Guerra, eu estava falando da questão dos conflitos, para a gente ficar atento com essa questão aí. A gente pode fazer muito pouca coisa em relação a isso, mas pelo menos é bom a gente ter informação. Mas não precisa apagar fogo com gasolina, né? Exatamente. E que a gente tem visto muita gente aí querendo fazer isso. Mas a Primeira Guerra, ela nasceu de um evento regional, um desentendimento regional em que um maluco sérvio assassinou lá em 28 de junho de 1914 o arquiduque lá, o Francisco Ferdinando, que era o herdeiro do Império Austro-Húngaro. Né? E daí foi envolvendo outras nações e virou aquilo que aquilo ali era o seguinte: não tinha nem nação, era tudo feudo, né? Aí a gente viu aquela carnificina durante 4 anos. A Segunda Guerra Mundial foi... Estava ali aquela peia ali, a questão do regime nazista e tal. Quando a Alemanha nazista resolveu invadir a Polônia, aí o pau cantou, né? Entrou a Rússia no meio e aí detonou o estupim da Segunda Guerra. Portanto, a gente hoje teríamos uma Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial, para mim, vai ser o fim, no meu ponto de vista, porque se a gente juntar o arsenal nuclear que tem cada uma das nações, nós temos, parece que 9 nações que têm
artefatos nucleares, né? Só os Estados Unidos Bomba atômica. Bomba é isso que a gente está atômica, falando. Só os Estados Unidos têm um potencial de destruir a Terra centenas de vezes, né? Só que não dá tempo de usar todas, né? Não dá tempo. A primeira Já vai. vai detonar, outras que vai detonar, outros por aí, né? A gente não sabe efetivamente qual é o nível que o Irã, a nação iraniana, avançou nesse processo, porque é um país muito fechado, né? Embora eu, por exemplo, fiquei abismado com o trabalho feito pelo Serviço Secreto de Israel para desmontou, tinha gente lá dentro do exército. E não entrou armadas, semana passada, não, né? É coisa de 20 anos que eles vêm fazendo isso aí, de 20 anos, porque tem um detalhe. E o Israel está certo. Se os iranianos, pelo menos essa República Islâmica que está aí, se eles conseguirem fazer um pequeno artefato nuclear, que seja uma pequena bomba nuclear, não tenha dúvida de que eles vão testar ela exatamente sobre Israel. Vão jogar em cima. Porque eles não admitem a existência do Estado de Israel. Ontem o Hezbollah voltou a atacar... E levou um torpedo lá, né? Resolveu atacar Israel de novo. Exato. Quer dizer, se você quiser entender por que isso aí funciona, eu aconselharia você primeiro pegar a Bíblia. Está lá. O livro de Êxodos, mas se você quiser, você volta um pouquinho antes, mas no livro de Êxodo você começa a entender tudo isso aí assim. E você vai chegar ali até o dia que nasce Jesus, Salvador do mundo, judeu que funda o cristianismo, que tem como grande marqueteiro Paulo. Paulo, exatamente, o homem que se converteu, né? Converteu pela força da luz. E aí você tem, por exemplo, desde 1948, quando foi fundado o Estado de Israel, foi sobre terras palestinas, né? E aí não há uma aceitação tácita de nenhum daqueles atores regionais ali, ninguém, todo mundo quer destruir Israel. E você vê só o seguinte, aquilo que está acontecendo ali, você tem uma guerra de família, uma guerra não, um desentendimento na família. Tá? Porque a terra era prometida para os filhos de Deus. E Abraão resolve deitar, porque a esposa mandou deitar com uma concubina que tem um outro filho, a Sara, que tem outro filho, e aí começa aquela história. Começa a divisão. Aí a coisa começa a ficar ruim já dali. Exatamente. Aliás, tem muita gente que fala assim, que aquilo é a terra prometida. Eu falo sempre que aquilo é a terra comprometida. Comprometida. É complicado. É muito complicado mesmo. Carlinhos. Faz sentido. Bom, e isso aí vai nos levar a quê? Os Estados Unidos estão mostrando que ele continua sendo o xerife do mundo e, pelo jeito, vai continuar sendo o xerife do mundo. Né? Tem uma coisa que me chama... Só um detalhe. Os aviões dos Estados Unidos estão sendo atacados nas suas bases. E se levantam lá, sai daquele porta-aviões, dos 2 porta-aviões que estão lá, saem de lá e vão atacar os outros pontos que eles estão querendo atacar. Mas na hora que passaram em cima do Kuwait, que é parceiro, aí o pessoal do Kuwait disse assim, 3 aviãozinhos ali, derrubou os 3. Era fogo amigo. Fogo amigo. O Kuwait é tutelado, né? Dos Estados Unidos, né? Lembra que a guerra do Golfo começou por causa da invasão que o Iraque fez no território do Kuwait, lá nas refinarias, né? Por falar nisso, de novo, o Afeganistão está entrando em rota de colisão. Pois é, Léo, esse é um outro conflito que a humanidade precisa estar atento, porque o Paquistão é uma das nações que tem bomba nuclear. Tem a bomba. E eles são meio malucos, né, Léo? Quem não é maluco naquele lugar? A bem da verdade é o seguinte, Carlinhos, tem um ditado que eu gosto muito. De perto ninguém é normal. Agora, olhando de longe para aquele povo lá, não tem normal mesmo, não tem normal nenhum. E eram são nações vizinhas ali que eram nações amigas, né? Mas como é que, eu fico imaginando, como é que alguém consegue ser amigo de um regime tipo Talibã? O Talibã é absolutamente pirado, né? Os caras... Pedrinho Secrete, padre daqui de Porto Velho, passou uma temporada durante o período da pandemia em Moçambique, se eu não me engano. E eu liguei para ele algumas vezes, e numa dessas vezes eu perguntei como é que ele estava encarando lá a questão do vírus. Ele disse assim,
O problema maior não é o vírus, o problema maior é o Estado Islâmico. Cara, que coisa... Já pensou, o cara tem mais medo de um homem do que de uma doença? E eu estou falando de um padre, né? É de uma doença devastadora. Pedrinho Secreto, que saudade de você. Olha, Léo, tem uma coisa que eu estou achando assim, que é uma evolução de forma inteligente dos Estados Unidos, é que os Estados Unidos não querem botar a bota na lama, o pé no chão, né? Eles querem fazer essa guerra tecnológica exatamente por isso. Uhum. Porque a última vez que os Estados Unidos fez incursão em terra, que foi em 2000 e... Iraque. Não, no Afeganistão, depois da queda lá, do atentado das Torres Gêmeas, eles invadiram o Afeganistão, foi em 2001, né? Acho que foi em 2002, para capturar o Osama Bin Laden, que demorou... 2011. 2011. 2012. Então, foi em 2012 eles invadiram o Afeganistão. Só que quando eles saíram agora, em 2020... Do Kuwait? Não, do Afeganistão. Largou lá, quer dizer, o Talibã assumiu e o resultado é que a instabilidade total, tanto que está tentando, né, está começando a criar um outro conflito regional. Bom, enfim, é um ponto a mais de preocupação para quem gosta de estudar e acompanhar esse assunto, e dentro daquilo que eu falei de que isso pode detonar realmente um conflito de proporções mundial. Agora, tem uma coisa que me chama a atenção, seriam duas nações que não têm demonstrado reação contra os Estados Unidos, que elas são frequentemente, ou sei lá, até ideologicamente contra os Estados Unidos. Uma é a Rússia, mas a Rússia é compreensível porque ela está lutando a sua própria guerra e não está bom para ela. Não. Ela anda perdendo muita gente e com um detalhe, a Rússia contrata muito mercenário, né? Ela não são os russos mesmo que vão para lá, são outras nações, tem um número pequeno lá de soldados russos que gera um desgaste menor lá para o Putin. Mas a outra nação é a China. Que está lutando sua própria guerra para ultrapassar economicamente os Estados Unidos. Mas aí tem um detalhe, a China ela não se mete muito em conflitos, né? Até agora a gente não viu isso, tanto que ela tem as muralhas dela lá. Na verdade, essas muralhas são para se defender, né? A mais ostensiva dela é o muro de Marco Polo lá, né? A muralha da China, que a gente vê, que diz que vê até do espaço, mas eu achei que fosse ter uma reação mais contundente. Nunca esperei. Eu achei que fosse ter, pelo achei menos que não, verbal, né? Achei que não pelo seguinte, porque a China entendeu, pelas lutas que fez, qual é o custo de uma guerra. Exatamente. Então, é muito melhor você acumular riqueza do que acumular adversário. Aliás, tem uma querida amiga chamada Marcela Bonfim, que diz que afeto é tempo e desafeto é pressa. Eu amo essa frase. É bacana mesmo. Marcela, beijo grande. Eu preciso trazer a Marcela aqui. Tenho que trazer. A Marcela Bonfim. Marcela Bonfim eu estava confundindo com a outra, lembrando da outra Marcela, do nosso amigo Zé. Não, é a Marcela Bonfim. A outra é a Marcela Ximenes. Mas aí, Léo, é o seguinte, é porque a China depende muito do petróleo iraniano, né? Pois é, o petróleo iraniano, ele vai ficar, se tudo correr como o Trump está querendo, o Laranjão está querendo, ele vai ficar aqui gerenciando 2 poços de petróleo. Os poços de petróleo da Venezuela, que é um petróleo ruim, não é mas um petróleo mas é o grande produtor, e o petróleo da Arábia Saudita e do Irã. Eles vão ficar com os 2 lá. E aí é o seguinte, quem ficar com isso aí vai mandar, até o fim da era do petróleo, vai ficar mandando no mundo. Como é que vai se dar isso, eu não sei, porque o Trump, ele teve... Os Estados Unidos tiveram dois presidentes que é melhor botar um X em cima deles, porque não valeram a pena. Barack Obama e esse último que ficou aí, o Biden. Não, pelo amor de Deus, o Biden foi terrível. O Biden estava já... Coroca. Bombardeado, né? Eu não gosto de falar dessas coisas não, porque isso aí tem a ver com
e Já dentarismo. tinha 80 e poucos anos, mas com a saúde debilitada, né? A gente até é bom a gente ficar. Eu respeito esse povo, porque é tudo da minha idade. E dentarismo, eu tenho que brigar por isso. Exatamente. Mas o que é bom a gente ficar atento aqui. O importante, Léo, eu imagino o seguinte, é que a gente preste atenção em tudo isso e que de tudo isso a gente tire lições Para aqui. para aqui, para o Brasil, para a gente não cometer os mesmos erros ou, em determinadas circunstâncias, os mesmos acertos, que eles considerem acertos lá, que, do meu ponto de vista, no ambiente de guerra não há acerto, né? Vamos começar a falar do Brasil já? Vamos embora. Então vamos, Carlinhos. É o seguinte, esta semana semana passada, nós tivemos aí uma série de tragédias relacionadas ao meio ambiente, clima, enfim. Estamos vivendo um momento diferente no mundo. Tá? Ninguém pode dizer, não existe essa história do clima, não. Existe, do aquecimento sim, global? Existe, do aquecimento global, existe sim. A gente está vendo isso aí ocorrer. Se ele é resultado da ação humana ou não, é uma outra história, mas que nós temos... E que nós temos pelo menos uma parte nisso, sim. Exatamente. Como é que diria aquela frase lá daquela música antiga? É a parte que me cabe nesse latifúndio. Exatamente. Quem gosta muito disso é o Amilando. Ele cita muito. Então, essa é a parte que nos cabe nesse latifúndio. E nesse latifúndio é o seguinte, nós não podemos tratar Minas Gerais agora da forma como o governo tratou o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul está penando até hoje. E quando ocorre uma tragédia, Carlinhos, quando ocorre alguma coisa aqui, dentro da nossa cidade aqui, em 2014, quando ocorreu aquela grande enchente, Mauro Nazif era o prefeito. Eu tenho até dó do Mauro Nazif, porque ele só teve um pequeno tempo para gerenciar. E o resto ele se perdeu ali dentro daquela história. Eu vejo dessa forma. Mas naquela hora, a Prefeitura Municipal de Porto Velho, o estado de Rondônia, todos se voltaram, as outras cidades se voltaram para ajudar aqui. E quando você precisa voltar para se ajudar, você tem que ter dinheiro, você tem que ter vontade política, você tem que ter tudo isso. Mas em Minas também está acontecendo isso. Você viu quantas famílias de cidades do entorno ali foram para Ubá e foram para... Mas vem cá, você viu qual foi o valor? Sim, aí a parte sacana que o então, governo federal... Quanto é que foi, Carlinhos? 1.400.000 para Juiz de Fora, para Ubá, eu não sei quanto foi o valor, já ouvi um monte de gente falar em 450 mil, eu não vou citar aqui o valor, porque eu não sei e eu não acredito. Não acredito que o governo federal vai lá, eu vou liberar menos de R$500 milhão, eu não acredito. Para Juiz de Fora, segundo os mais críticos, foi 1% do que o Lula gastou, ele e a Janja, num cartão corporativo pago com o nosso dinheiro nesses últimos 3 anos, que foi 1,4 bilhão. Ele manda 1.400.000. A vaquinha que o Nicolas fez lá deu 5 milhões, né? 5 milhões. Pois é. Agora, Léo, o que me entristece nisso tudo são 2 pontos. Eu preciso virar. Acabou o nosso tempo, então vamos fazer aqui o corte nos 2 pontos e na volta a gente continua com caixa baixa. Então tá, nós vamos para o intervalo. Eu vou chamar. Quem é que está aí comigo? Olá, Telecom. Olá Telecom já chegou aqui. É Olá ou é Olá? Olá. Olá Telecom. Que, aliás, é o seguinte, se você está com dúvidas e principalmente se você está com problemas com a sua internet, Olá Telecom, 3219-4300. Dá uma ligada por lá e faz assim, eu preciso que vocês venham aqui na minha casa e eles vão mandar um representante, vão dar uma olhada o que você tem lá. É verdade. E resolver o seu problema, porque essa que é a parte que é mais importante. Senão você fica fora do mundo, fica fora das redes sociais, fica fora e reclamando que a minha internet está lenta. Para que você vai ficar em internet lenta se você tem a rapidez de uma Olá Telecom? Conheça a Olá Telecom, o seu provedor de internet de fibra ótica, com frota de veículos bem equipados e profissionais treinados, tanto na área de campo quanto na área de suporte. A Olá Telecom garante que você esteja sempre conectado, seja para o trabalho, estudo ou lazer. Com a nossa tecnologia de ponta, oferecemos a você a internet mais rápida e confiável de Rondônia. Estamos comprometidos com a sua satisfação. Olá Telecom, conectando você ao mundo. Estamos de volta, eu estou no terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. Vira aí para mim, por favor, Carlinhos, bota essa ampulheta aí
para marcar o tempo. Nós teremos 15 minutos. A ampulheta, bom, tem gente que não conhece direito como é que é, eu acho que a maioria conhece. A ampulheta é um medidor de tempo antigo, é um temporizador que tem aqui uma quantidade X de areia. Ela, nesse formato aqui, desse tamanho, ela marca 15 minutos. Então, quero te propor uma coisa. Tá. Contar o tempo contando um por um os grãozinhos de areia disso. Rapaz, aí. eu fiz isso ontem à tarde. Nada como você responder uma canalice com uma mentira deslavada, não tem coisa igual. Bom, Carlinhos, o Brasil está nesse momento bem complicado e nós estamos num momento em que a gente está vendo aí o crescimento de uma corrente da direita contra a esquerda. Isso é uma briga que vinha acontecendo aí já há algum tempo, mas a esquerda estava ganhando de lavada. A narrativa era maior, estava indo e tal, não sei o quê. De repente, foi do ano passado para cá. Aconteceram alguns fatos e aí, de repente, um cara em cima da cama, morre, não morre, porque está lá, se morrer hoje não é novidade para a gente. O Bolsonaro diz assim, não, eu queria que o Flávio disputasse a condição a eleição para presidente. Eu não acreditava, sinceramente, que ele iria conseguir reunir isso tudo, não. Eu fiquei muito naquela linha do que disse o Temer. O Temer disse que se a direita conseguisse juntar Zema, Ratinho, tal, não sei o quê, e todo mundo preparasse um projeto de Brasil, inclusive o Flávio Bolsonaro também, um projeto de Brasil, colocasse isso junto com o Tarcísio, com todo mundo, e escolhesse a partir dali aquele que tem a melhor performance, iria embora. O Bolsonaro fez o seguinte, fez o contrário, disse o seguinte, Flávio parte na frente e ele constrói a partir daí esse caminho, esse entendimento. Me parece que está dando certo, pelo menos até agora é uma tendência, há um empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro, mas me parece que está meio que seguindo, né? Empate técnico, eu acho que, na verdade, eu vejo ali que o Bolsonaro está na frente do Flávio Bolsonaro. Eu tenho algumas reservas em relação à sua primeira afirmativa, porque, na verdade, Léo, a direita sempre foi muito grande, muito maior, inclusive lá no processo eleitoral de 2022. Só que a esquerda tinha a imprensa toda a seu favor e toda a narrativa a seu favor. A narrativa a seu favor. A narrativa, inclusive, da imprensa, órgãos de imprensa que pagando muito bem para que essa narrativa fosse exatamente, contada, né? Ou prometendo, né, no Isso. caso, porque o Bolsonaro, um dos erros do Bolsonaro foi querer excluir a imprensa do governo, erros, um dos muitos que ele fez, tratar a imprensa como inimiga, que isso é uma burrice de qualquer político. É verdade. Agora, e hoje a gente vê a Rede Globo, por exemplo, indo para cima do STF, batendo em cima dos erros, né, das mazelas lá do STF. Acho que o Pix não está caindo, né? Pois é. Ou então caiu na real, né? De que não dava, aquela narrativa insustentável. Olha, mas eu vou te contar um negócio. Para todo mundo cair ou largar a mão, porque não foi somente a Rede Globo, todas as empresas, a grande imprensa, digamos assim, a grande imprensa do consórcio largou a mão. E para ter largado a mão é porque o Pix parou de cair. Também porque tem situação que é insustentável do ponto de vista moral, né, Léo? Sim. E é o que a gente está vendo aí. Agora, ainda tem muita canalice, por exemplo. Olha, eu não estou, eu sempre repito isso, sempre que eu venho aqui, Léo, eu não estou nem na direita nem na esquerda, eu sou jornalista, eu tenho que analisar os fatos olhando para os dois lados. Mas dizer que ontem tinha 20 mil pessoas na Paulista, quando você olha... É meio complicado. Eu e você, a gente sabe, já usou foto, já fez foto para ter mais, para ter menos público. Claro. A gente sabe que o tanto de gente que tinha ali, né? Era bastante, é um número considerado. Né? Então, eu acho que, na verdade, a mentira que vem sendo contada desde 2022, ela é insustentável. Vai chegar um momento que ela não se sustenta mais. Bom, além disso, a gente tem um problema sério. Todo mundo sabe que não é de agora. Nós estamos tratando de coisas que ocorreram há 10 anos, há pelo menos 10 anos.
nós temos um envolvimento com as altas cortes do país, e eu estou falando altas cortes estaduais e as federais. Nós temos a venda de sentenças, os favores que vão acontecendo. Hoje mesmo foi preso um desembargador foi. no Mato Grosso. Não foi. E principalmente lá, Mato Grosso, na Bahia. O cara movimentou 14 bilhões em Não é fácil, 5 não. anos, né? É. E aí é o seguinte, tudo isso veio à luz agora com essa história do Taiaiá, naquele resort lá do Toffoli, e com aquele contrato Você está biliardário. querendo dizer que as vossas excelências vendiam algumas sentenças? Sim. Não estou falando de outra coisa, não. Estou falando de venda de Tem sentença. medo de falar das urnas, mas não tem medo de falar isso. É isso que eu não entendo. Não, né? mas é porque isso aí você tem prova. Com relação às urnas, eu não tenho como provar. Eu também não, mas Eu tenho como duvidar, e eu duvido. mas eu posso manifestar minha dúvida. Pode. Ai, meu Deus, falou. Pois é. Mas é o seguinte, nós não temos como provar se houve ou não. A única pessoa que eu sei que fala com propriedade sobre essa história das urnas, do processo eleitoral, é um cara chamado Pavinato. E o Pavinato diz o seguinte, ele foi lá, ele é um advogado, mestre, enfim, é um cara que debuia esse negócio, como diz o Zé de Nana, debuia muito bem esse negócio aí. E ele diz o seguinte, olha, naquele ano, em outubro ou agosto, por ali assim, foi alterada a lei eleitoral, e ela não poderia ser alterada, porque ela só pode ser alterada até o dia 8 de março. Ela pode ser alterada, ela só pode valer no ano seguinte. No ano seguinte, mas não daria um ano, é o princípio da anualidade. Isso. Né? Aí, como diz o gaúcho lá, você é louco, não compensa. E aí, essa coisa virou desse jeito. Então, ele pode falar porque ele tem propriedade. O Supremo e o TSE patrolando, né, contra o Bolsonaro, sempre, né? Sempre. Então, sem deixar a nação e o TSE. E o Legislativo. A gente não pode esquecer de um cara chamado Pacheco. Sim, mas quem era o presidente do TSE? Moraes. Então era o Judiciário e o Legislativo atuando contra o Executivo. Os outros erros, né, do Bolsonaro, né, querer excluir todo mundo, brigar sozinho, ninguém vai a lugar nenhum. Mas o fato é que não por acaso o apelido do animal era Cavalão. Pois é. Uhum. Então você vê aí, Léo, você assistiu ontem a entrevista do Valdemar Costa Neto no Canal Livre? Vi. Então você viu, né, o que ele fala lá, o que na verdade a outra coisa, a observação que eu queria falar em relação à abertura desse bloco que você fez, passou da hora do Flávio Bolsonaro, do Ratinho, de quem diz que é candidato. Apresentar um projeto de Brasil. Qual é? O que é? Porque nós vamos ter mais 4 anos batendo boca aí entre esquerda e direita, nós precisamos suplantar isso e passar a discutir os projetos estratégicos que essa nação precisa para se desenvolver. Isso vale para o nosso mandiocal aqui também. Tem alguns atores aí dizendo que é candidato. Não, eu sou candidato, o povo exigiu que eu fosse. Que povo? Ninguém me exigiu. Eu não vi ninguém na rua batendo panelas pedindo para o Camargo, vou citar o nome aqui, ser candidato, por exemplo. É preciso ter pelo menos honestidade nessas falas para não ficar, sabe, essa coisa meio cabotino do camarada vir dizer que a sociedade pediu para ele ser candidato. Agora, é o seguinte, eu acho que tem... Foi hoje pela manhã. Quer dizer, alguém que assistiu o Canal Livre ontem com o Valdemar da Costa Neto, hoje já disse o seguinte, está na hora do Flávio definir pelo menos quem é o ministro da Economia. Isso eu acho é uma bobagem que não tem mais tamanho. O cara não sabe se vai ser eleito agora. Eu acho que está na hora de dizer quais são as propostas, quais são os projetos de administração. Eu quero isso e isso. E pode falar porque ninguém vai roubar, não. Agora, esse negócio aí, Léo, de ficar querendo discutir agora quem vai ser o ministro da Economia, isso aí é para novamente tirar do foco. Não, e outra coisa é ajojar, né? De novo, juntar... Os jornalistas e os esquerdinhas, né? Que estão sempre a serviço do projeto da esquerda, que estão na grande mídia para fazer exatamente isso. Acho que não é hora de discutir nome de ministro, coisa nenhuma. Já que falamos de jornalista, eu quero reverenciar aqui uma mulher chamada Malu Gaspar. Dizem
que aquilo que a Malu Gaspar recebeu, aquela informação toda que ela passou a respeito da mulher do Moraes, a doutora Viviane e tal, não sei o quê, que tudo aquilo ali assim veio do André Esteves. O cara do banco. Do BTG Pactual. BTG Pactual. E aí é o seguinte, se que foi enganado pelo Vorcaro. Não, Vorcaro. Aquilo é briga de cobra. Ele deu uma rasteira no Vorcaro. O Vorcaro estava enganando ele e ele foi lá e descobriu, deu uma briga. Interessante é que quando ele deu a mão para o Vorcaro para acertarem a compra do passivo do Banco Nacional, lá do Magalhães Pinto, lá atrás. Nos anos 90 foi isso. A falência desse banco. Dizem que naquela hora ele deu a mão, apertou, tá tudo certo? Tá. E aí deu as costas e disse assim, eu te mato até dezembro. E matou. Matar no sentido econômico da história. Mas essa mulher, ela abriu espaço para outras também. Tem mais você sabe que, na verdade, eles pegaram carona porque o pendrive com 12 mil páginas de documentos foi entregue para a redação da Oeste. Uhum. Isso. Que publicou as primeiras reportagens a respeito. E a Oeste mandou fazer o seguinte, de forma muito correta. Eu adoro essa revista Oeste. Adoro. E ela disse faz jornalismo de verdade. Vamos periciar, não vamos publicar nada. Eu já vi acontecer aqui um fato que terminou complicando a vida de meio quilo de gente quando o Daniel Pereira foi envolvido naquela história. Daniel Pereira. Da Pauco lá, né? Operação Pauco. Ele disse que está desmontando tudinho aquilo. Ele me falou também. E, enfim, e aí muita gente saiu ali sendo queimado naquela história. Mas isso aí é outro negócio. É outro mandiocal. Bom, está na hora de aparecerem aquelas figuras que a gente pode acreditar que podem dar um jeito aqui em Rondônia. Eu tenho, se você me perguntar quem é o meu candidato a governador, eu ainda tenho dúvidas, mas eu já tenho certeza de quem não vou votar. Se você me perguntar quem será o próximo presidente do Brasil, eu não sei quem vai ser. Eu não sei ainda em quem votar, mas eu já tenho certeza. Eu sei em quem eu não vou votar. E eu acho que, eu não estou dizendo isso aqui, não é aquilo que eu falo não é verdade absoluta, não, porque verdade absoluta não existe. Essa é a minha verdade, mas eu gostaria muito que você pensasse a respeito disso. Porque aquilo que eu penso e aquilo que você pensa vai definir aquilo que você quer ou aquilo que você merece, né? Eu e os que não gostam de política Todos. também, principalmente. Nós estamos entrando num período, começa dia 5, hoje é dia 2, daqui a 3 dias, que é o período da janela da infidelidade permitida. Né? É o período em que os políticos podem... O chifre consentido. Chifre consentido. Os políticos podem mudar... A suruba política do Brasil. Pode arrumar outro marido ou outra marida sem que o antigo fique bravo e vá lá querer processar, pedir... Começa agora, pagamento. Né? Começa dia 5 e vai até o dia 3 de abril. Começa dia 5 é sexta-feira, né? E vai até o dia 3 de abril. 2 dias depois é o prazo fatal para quem está em cargo público como ordenador de despesa. Tira fora. Que vai ser candidato tem que sair. Então, a gente vai ter um período de efervescência e de ebulição agora nessa troca aí. Já tem gente dizendo que o Flori, lá de Vilhena, que foi lançado candidato e que, de repente, entrou um camarada aí para toldar a água dele, chamado Camargo, que ele vai para um outro partido, parece que para os republicanos, enfim. A gente vai ter muita disse-me-disse desse nível daqui até o dia 5. Olha, e depois também, porque na verdade isso para alguns grupos, isso vai até mais lá na frente um pouquinho. Para o pessoal ali que mora perto do Santo Antônio, onde caiu aquela barreira, diria o seguinte, ainda tem muita água para passar por debaixo para passar nesse buraco. Aliás, eu acho que está na hora da gente resolver aquela história ali de uma vez por todas. Ano, né? Cada chuva grande, a gente tem que ir lá, o barranco foi passado. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma obra que preste. Por falar em obra que preste, vamos resolver essa questão lá dos 30 quilômetros ali. Quem chega no Hospital do Amor, lá para frente, diz que quem vai fazer isso é a nova BR-364. Ela se propôs. E outra coisa, tem... Também com o dinheiro que ela vai ganhar. Pelo amor de Deus. Agora tem uma outra... Aí dá para fazer 2 daquele. Depende, se a gente chamar aqueles índios que entraram lá na Cargill, lá no Pará, vem aqui eles não vai cobrar absolutamente derruba a casinha nada. Deles. Agora, tem aquela ponte lá da Vala, né?
que, pelo amor de Deus, vamos resolver aquele negócio lá, gente. O governo pagou, a empresa fez mal feita. Né? Lá do furo, né, que você diz aqui, da Aliança. Ó, encerrou o programa. Eu só Acabou. queria dizer o seguinte, que o Hospital das Clínicas ainda não reabriu, tá? É verdade. Virou hospital universitário, né? Mas por enquanto é só uma miragem. Obrigado. Que tal que você achou o mês de obrigado. fevereiro? Foi bom, não? Foi curtir, né? Foi. Não deu Melhor, tempo, tem né? 28 nem dias, né? doeu. Gente, eu estou encerrando o programa de hoje, agradecendo, como sempre, o privilégio da sua audiência. Eu quero convidá-lo para um novo encontro. Quarta-feira, eu vou trazer aqui meninos, rapazes e moças que praticam um esporte aqui que agora, durante a Olimpíada de Inverno, a gente viu. Andar em patins não é um negócio para todo mundo, não. Então eu quero trazer. Tá, eu quero trazer esses meninos, que parece que. Eu acho que daqui a algum tempo esses meninos já vão sair com chip na cabeça, não vai precisar usar telefone e rodinha nos pés. Vamos falar assim, alô? Alô? E anda e rodando, né? É isso aí. Boa noite, bom sono e bons sonhos. Fiquem todos com Deus até quarta-feira que vem, se assim Deus permitir. Beijo grande. Tá na hora de ir pra cama, né? Você sabe que só pode dormir depois de falar comigo.